Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é isso? Hoje nós vamos trabalhar de acordo com o que pede o PET, independência dos Estados Unidos, ok? O continente americano é esse que a gente pertence, foi explorado, utilizado pelos europeus como fonte de matéria-prima, como mão de obra e tudo mais. A gente sabe disso porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Então Portugal usava demais do pau-brasil, cana-de-açúcar, usava do povo, era uma colônia, na época do ouro comprava um quinto, então Portugal abusou demais do Brasil. Não é à toa que quando o Brasil conseguiu sua independência, Portugal economicamente ficou, né, uma situação bem difícil. O Brasil sempre está entre as 10 maiores economias do mundo e Portugal, não faço ideia. Então, Portugal sempre dependeu muito do Brasil. Eles achavam que era o contrário, mas não era. Era Portugal mesmo que dependia do Brasil. No caso dos Estados Unidos, não foi bem assim. A colônia dos Estados Unidos, que era conhecida como 13 colônias, eram 13 regiões, que foi conhecido como 13 colônias. Era uma colônia da Inglaterra, é por isso que eles falam inglês até hoje. Foi uma colônia criada por motivos diferentes, né? Foi um pessoal da Inglaterra que, por questões religiosas, princípios éticos e culturais, não queria mais viver naquela região e veio aqui para os Estados Unidos. Né? Bem diferente aqui do Brasil, que não foi muita escolha não, foi o pessoal que foi mandando o pessoal e aqui foi recebendo e tudo mais. Você pode ver que as origens são diferentes, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Lá nas 13 colônias, onde vai ser os Estados Unidos, tinha uma coisa diferente. Aqui no Brasil, como Portugal dependia do Brasil, tinha que tirar matéria-prima, buscar dinheiro, ouro, Portugal sempre ficou presente aqui, né, para chegar ao ponto da corte portuguesa vir para o Brasil, que foi uma matéria que eu já comentei com vocês. Na Inglaterra é diferente. Nos Estados Unidos, as 13 colônias, a Inglaterra não ficava incomodando. Eles ficavam vivendo a vidinha deles lá, os ingleses vivendo a vidinha deles lá, e tranquilo. Então eles tiveram muito mais liberdade para trabalhar, para desenvolver seu país, né? Hoje em dia a gente já chama de país por ser os Estados Unidos, do que o Brasil teve. Então, o pessoal das 13 colônias ficava na deles. Né? Tipo assim, não incomoda não, eu tô aqui na minha, me deixa quietinho aqui. E isso foi acontecendo. A Inglaterra era o maior império do mundo, era um império que o sol nunca se punha. Né? A Inglaterra é muito pequena, é uma ilha, porém ela tinha tanta colônia que alguma hora o sol estava batendo. Então era um império que o sol nunca se punha. O negócio é que teve entre 1756 e 1763 uma guerra entre a Inglaterra e França, chamada Guerra dos Sete Anos. Então a Inglaterra e os seus amigos e a França e os seus amigos vão lutar, ok? O resultado dessa guerra é a vitória da Inglaterra e dos seus amigos. Só que mesmo a Inglaterra ganhando, guerra é muito caro. Muito din-din que você gasta numa guerra, não é barato. Então para a economia inglesa foi muito ruim a guerra. E eles precisavam de dinheiro, mesmo que eles ganharam, eles precisavam de dinheiro. E, bom, eles tinham muitas colônias, já usavam de impostos, de taxas em cima de todas elas. Se aumentasse, elas podiam aumentar porque ele era a metrópole, ele mandava, mas tinha um risco enorme de haver rebeliões. É nessa hora que a Inglaterra, que é o parlamento inglês, vai voltar os olhos lá para 13 colônias, lá para os Estados Unidos, e vai falar: Opa, as minhas colônias todas pagam taxa, essa aqui não paga nada não, velho. Então já sei de onde que eu vou arrancar esse dinheiro. Então é nessa hora que o parlamento inglês vai começar a mandar pessoas para as 13 colônias, informando que a partir de agora a Inglaterra ia cobrar certas taxas sobre o que a colônia consumia, sobre o que a colônia vendia. E pela primeira vez o pessoal das 13 colônias vai falar: Não, me deixa quietinho aqui, você nunca mexeu comigo, por que você tá mexendo comigo agora? E os ingleses vão falar: Não, vocês são colônia como os outros, não vão pagar taxa mesmo. E é nessa hora que os colonos das 13 colônias vão começar a pensar a ideia de independência. Né? Até aquele momento era cômodo eles viverem como colônia porque não era incomodado. Quando era um pouquíssimo. Agora não, agora a Inglaterra vai começar a incomodar. E logo vocês vão ver que vai ter uma lista aí de taxas que eles vão começar a cobrar. E aí, velho, vai dar problema, tá? Então vamos lá. Então em 1764, um ano depois do fim da Guerra dos Sete Anos, é criada a primeira lei, que era a Lei do Açúcar, ok? Que é taxa, na verdade. Então, a partir daquele momento, a colônia das 13 colônias poderia comprar açúcar de quem ela quisesse. Porém, se não fosse
açúcar da Inglaterra ou que a Inglaterra controlava, teria que pagar mais impostos. Então é assim, é uma liberdade que não tem liberdade. Você chega e você quer comprar o açúcar. Aí você fala da Inglaterra, quanto que é o seu quilo? Ela fala, R$1.000 o quilo do meu açúcar. Aí você vai lá na Holanda e fala, quanto que é o seu quilo? A Holanda fala, R$800. Aí você fala, pô, entre 1.800 eu prefiro 800. Só que a Inglaterra fala, não, você pode até comprar lá, mas na hora que chegar aqui eu vou te cobrar R$400 de imposto. Então 800 mais 400 dá 1.200. Aí você vai falar, então da Inglaterra foi mais barato, você entendeu? Então você tem liberdade. Não, você pode comprar onde você quiser, mas se não for de mim vai ter taxa. Então no final, você ia comprar da Inglaterra de qualquer jeito, porque a taxa ia ser cobrada. E se você quisesse comprar de outro lugar, a taxa seria colocada e não valeria a pena. Nessa hora também vai ter muita questão de tráfico, né? Às vezes consegue comprar, por exemplo, da Holanda e vem por baixo dos panos para não pagar imposto, né? Coisa que muita gente aí no Brasil e no mundo já conhece, né? Essas questões de tentar fugir dos impostos. Isso já é, antigaço. Mas o primeiro imposto é colocado, que é essa lei do açúcar. Um ano depois, 1765, Lá vem os ingleses de novo. né, já tinha cobrado o açúcar, agora vai vir tal da lei do selo. O que é isso? Qualquer impresso, jornal, revista, qualquer coisa que circulasse como impresso, tem que ter um selo do governo inglês, obviamente, e você tinha que pagar por esse selo. Então, mais uma coisa. Então, a empresa lá ia fazer um jornal, tinha que colocar o selo real para poder falar que estava dentro da legalidade, você tinha que pagar por esse selo. Ia fazer uma revista, um periódico, qualquer coisa que seja, pegava o selo e colocava. Só que tudo isso você tinha que pagar. Entendeu? E aí o pessoal já começa. Pô, já tá me taxando açúcar. Agora eu não posso nem ler um jornal que você tem que me cobrar imposto pra ler o jornal, caramba. Então, mais o imposto. Então o pessoal já começa. Pra parar não? Já tá bom, né? Em 1773, alguns anos depois, lá vem os ingleses de volta, né? E dessa vez eles mexeram numa coisa complicada, que foi conhecido como a Lei do Chá. Mais uma. Só que dessa vez era diferente. As 13 colônias eram famosas por plantar folha de chá. Chá, esse chazinho que os ingleses adoram de beber, né? Tipo o Brasil que gosta muito de café, eles gostam muito de chá. As 13 colônias tinham uma plantação muito grande de chá. Então eles vendiam para muita gente esse chá, ok? Então a Inglaterra virou e falou... O controle dessa venda, dessa entrega, desse chá que vocês estão fazendo, é nosso agora. Então agora a colônia não tinha mais controle sobre um dos principais produtos que ela tinha, que era o chá. Meio que você tinha que colocar num barco inglês, vender para o inglês o valor que ele queria comprar, e a Inglaterra venderia para o resto do mundo no valor que ele queria comprar. Poxa, você já tá me taxando pra eu comprar açúcar, pra eu poder ler jornal. Agora meu principal produto que eu vendo pra fora, que todo mundo me conhece, que é por causa do chá, eu sou obrigado a vender pra você revender o preço que você quiser, eu tenho que pagar, eu tenho que receber o valor que você quer. E isso aí já a colônia já começa a estourar, vai ter uma revolta conhecida como Festa de Chá em Boston, que o pessoal bravo com essas questões vão estar brigando, conversando num bar, né? E eles bravos, um xingando e reclamando sobre essa situação, sobre essa questão da lei do chá, vão se vestir de indígenas, invadir os navios ingleses e jogar o chá todo no mar, ok? Como forma de protesto. E isso vai gerar um problema muito sério, essa informação vai chegar na Inglaterra, a sua colônia está se rebelando, qualquer metrópole tem medo disso, né? Até porque agora as 13 colônias estão pagando imposto, é fonte de renda para a Inglaterra, então a Inglaterra não vai gostar nada dessa festa de chá em Boston, não. Então essa festa de chá foi em 1773, um ano depois a Inglaterra já responde, 1774, com uma lei chamada aquartelamento. Que nome horroroso, aquartelamento. Mas então a partir de agora, todo colono deveria oferecer a soldados ingleses obrigatoriamente domicílio. Ou seja, o soldado inglês bate na sua porta e fala... Eu preciso de uma cama aí, você é obrigado a dar. Ah, só tem uma cama que é minha, então você se vira que ela é minha. Então a colônia já está surtando, né? Agora já está invadindo um bem que é universal, que é o lar, né? A casa é sua, não tem ninguém que tem direito de entrar na sua casa. Então me cobra sobre o açúcar, imposto sobre açúcar, sobre jornal, já controla o meu principal produto, que é chá. Agora eu tenho que oferecer minha casa também. Vai fazer um quartel, você se vira, mas não. Vão ter que passar por essa situação. É uma represária que a Inglaterra vai dar a essa tal dessa festa de chá em Boston, para mostrar que são eles que mandam. E aí nisso as mentes mais poderosas e brilhantes dos Estados Unidos vão se juntar e aí vão começar a formar o que a gente conhece como a independência dos Estados Unidos, tá? Em 1774, no mesmo ano da lei do aquartelamento, é o primeiro Congresso da Filadélfia. Então eles vão se juntar em uma das 13 colônias, que é a Filadélfia. Não me diga! As pessoas mais ricas, mais importantes, mais poderosas da colônia, para tentar debater sobre essa realidade,
eles vão pedir para a Inglaterra participação lá no parlamento inglês, já que eles estão pagando a conta, eles querem participar do parlamento inglês. É claro que a Inglaterra, acho que nem resposta vai dar sobre isso. É claro que uma colônia não vai mandar um parlamentar para lá. Também não há um consenso entre as pessoas das 13 colônias do que deveria ser feito. Então esse primeiro congresso ele foi muito de conversas, de debate, mas não chegou a um ponto em comum que eles iriam fazer sobre a situação que eles estavam vivendo. Só que um ano depois, em 1775, vai ter o segundo congresso da Filadélfia, e esse sim, eles vão, as pessoas que vão participar lá, né, eu falei, os poderosos, os donos de fazenda, os intelectuais, e é nessa reunião que eles vão decidir então fazer a independência dos Estados Unidos, ok? Então vão dizer à Inglaterra que a partir de agora eles não são mais colônia, eles são um país liberto, um país livre. E é óbvio que a Inglaterra não vai aceitar isso, ok? O que vai gerar uma guerra, que a gente conhece como uma guerra de independência dos Estados Unidos, o conflito. Então a guerra vai acontecer, vai durar aí por volta de 6 anos, olha pra você ver, são 6 anos de batalha, de guerra, para conseguirem ficar independente. Vai morrer por volta de 70 mil pessoas, não é um número muito exato, né, porque a gente não tem tanto registro assim para fincar o número direitinho, mas por volta de 70 mil pessoas morreram nessas batalhas pela independência dos Estados Unidos. A colônia vai receber ajuda da Espanha e principalmente da França. Lembra lá no início da aula agora que eu falei que a França perdeu a guerra para a Inglaterra e a Inglaterra precisava de dinheiro e foi cobrada das colônias? Pois é, a França que perdeu, brava, né, por ter perdido. Vai então, falou, já que eu não posso ganhar, que eu não consigo ganhar da Inglaterra, pelo menos eu vou tirar a colônia dela. Seu recalque bate aqui no meu espelho e volta, meu amor. Então a França, mesmo sem poder, vai ajudar as colônias inglesas, as 13 colônias dos Estados Unidos, a conseguir ficar independente. Com o fim dessa guerra, eles vão criar um novo país, Estados Unidos, com uma nova Constituição. Interessante que eles têm essa Constituição até hoje, né? O Brasil já teve muitas, eu não lembro direito, mas 8 ou 9 Constituições. Os Estados Unidos, desde aquele período até hoje, é uma Constituição só, que é essa que eles fizeram nessa Revolução, que deram a independência para eles. E nessa Constituição eles vão dizer que os Estados Unidos é uma república federativa presidencialista. República, eu já até falei para vocês numa aula de Estado letivo. República vem do latim res publica, res é coisa, pública é pública. Então, o país é uma coisa pública, ninguém é dono de nada. Diferente de um país que tem rei, por exemplo, que tudo é do rei. Federativa é porque eles vão se juntar em estados para criar esse país chamado Estados Unidos. Porém, os estados têm importância, né? Não é à toa que o próprio país chama Estados Unidos da América. Então, são estados que se juntaram. Texas, Washington e por aí vai, né? Então, esses estados têm poder. Ainda tem mais poder do que os estados que tem aqui no Brasil. Ok? Aqui no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul tem grande poder. Os senadores e deputados federais vão lá para representar cada um dos seus estados. Lá nos Estados Unidos ainda mais. Cada estado ele tem mais poder. Aqui no Brasil, um estado não pode ir contra a Constituição do Brasil. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem a sua Constituição e pode questionar o país. Eles têm realmente ainda mais poder que os estados brasileiros. Até por isso, Estados Unidos da América. E presidencialista porque o comandante do executivo é o presidente. Então é bem parecido com o que a gente é aqui no Brasil. Eles vão escrever a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. É uma data histórica para eles, né? Todo ano eles comemoram esse dia. Até nos filmes lá de Hollywood, vira e mexe, essa data é colocada em xeque, que é uma data que eles vão reconhecer que aquilo ali é o momento que formou o país deles. E em 1783, a Inglaterra reconhece, a própria Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos e com isso a formação desse país. Tranquilo? Você pode ver que a independência deles foi bastante diferente da nossa, né? O Brasil praticamente foi um acordo entre pai e filho, entre Dom João VI e Dom Pedro I, embora houve batalhas de verdade, mas nem próximo do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Beleza? Só para concluir a aula de hoje, alguns nomes importantes dessa revolução, desse país chamado Estados Unidos, que a gente vai relembrar aqui. O primeiro deles, George Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi a pessoa que conseguiu organizar o exército das 13 colônias, é o cara que comandou o exército na vitória contra a Inglaterra para conseguir a sua independência. Eles chamam de pais fundadores, né? É uma das pessoas responsáveis por essa independência e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mais um que é o Thomas Jefferson,
que é o terceiro presidente dos Estados Unidos, foi ele que fez a Declaração de Independência, né, uma pessoa muito culta e estudada. E o terceiro, Benjamin Franklin, que foi o cara dos recursos, foi ele que correu atrás de dinheiro para poder financiar a guerra de independência. Como eu falei para vocês, guerra é uma coisa muito cara, então precisava de dinheiro para isso, e esse Benjamin Franklin foi o responsável por correr atrás dessa parte financeira. E ele também foi uma das pessoas que trouxe a ideia iluminista. A gente já falou isso em aulas anteriores sobre iluminismo e Revolução Francesa. A ideia é que os franceses tinham de acabar com a monarquia e da igualdade entre os franceses. As colônias vão ler isso, mas em vez de igualdade entre os franceses, é igualdade entre todo mundo. Então a colônia tem tanto direito quanto o cara lá da metrópole. Então ele também vai trazer essa parte intelectual, beleza? Então essa aí foi uma aula sobre a independência dos Estados Unidos, e qualquer dúvida estou aqui à disposição para ajudar.